E aí, pessoal, aqui é o Elias, né? Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula sobre o Renascimento Cultural, né? Então, aula para o 7º ano. Nós vamos discutir mais sobre o espírito científico, né? Do momento ali que o Renascimento dá os seus primeiros passos. Vamos falar sobre alguns autores que trazem algumas inovações no âmbito científico, né? Nos estudos aí, científicos sobre o universo de maneira geral, né? Também vamos falar um pouco sobre os renascentistas, né, italianos, né? Vamos falar um pouco mais sobre o Renascimento na Itália, né? Que provavelmente é onde ele mais se fez sentir e ganhou maior evidência. Bom, então assistam, né? Acompanhem aí pelos capítulos do livro. Não deixem de anotar as dúvidas de vocês, tá? E enviar lá no Google Class para poder responder o quanto antes, tá certo? Então, vamos para a aula. Então, né, juntamente com o desenvolvimento do humanismo, pessoal, você vai ter uma valorização cada vez mais constante, justamente desse espírito científico, né? Claro que a ciência ainda passava por um longo processo de desenvolvimento, ainda passaria por um longo processo, mas aqui a gente já vai ter, pelo menos, aquele espírito de investigação que caracteriza a ciência, né? Então, aqui valorizava-se cada vez mais a observação, a experimentação, o método, né? Os cálculos matemáticos passavam cada vez mais a se tornar relevantes e de grande importância para a explicação dos fenômenos naturais. Não adiantava, principalmente entre os meios intelectuais lá na Idade Média, no finalzinho da Idade Média especificamente, a explicação meramente mística do mundo, né? Aconteceu por causa de uma bruxa, ou por causa da quantidade de judeus, ou isso ou aquilo. Mas agora era preciso a demonstração, os cálculos, né? Era preciso demonstrar essa observação de forma metódica, né? Como ela era feita, como ela poderia ser reproduzida e por aí vai. Outro fator muito importante é a difusão de livros, academias e liceus laicos, né? Laico, pessoal, é justamente aquilo que não havia interferência da igreja. Então, passam a surgir pela Europa, né, Europa Central, principalmente ali, uma série de pequenas academias, né? Academias que estou falando são como se fossem, não seria exatamente uma escola, mas de maneira bem simples, seria como se fossem escolas, né? Liceus seriam como escolas, em que esses intelectuais se reuniam para realizar estudos, para realizar experimentações, enfim, né? A difusão de livros ela passa a aumentar principalmente lá no século XV, quando você vai ter a criação, a invenção da imprensa, né, da prensa móvel, que foi criada lá pelo Johannes Gutenberg. E aí, com a criação da imprensa, ela passa a produzir um número cada vez maior de livros, e quanto mais livros, esses livros começam a se difundir pela Europa, possibilitando a difusão também desse conhecimento. Claro que nem todos os livros, nem todo mundo tinha acesso a todos os livros, por N fatores, desde a raridade desses livros, no analfabetismo. É importante a gente lembrar que na Idade Média é um período de grande analfabetismo, a maioria dos camponeses possuíam eram analfabetos, e isso pode ser também um entrave para a difusão desse conhecimento. Mas, mesmo assim, aqueles que possuíam algum letramento, aqueles que conheciam alguma coisa, que conseguiam ler, vão também usufruir desses livros que passam a ser produzidos cada vez em maior escala a partir do século XV, né? É importante também entender que a igreja ela proibiu vários desses livros, certo? Mas, mesmo assim, essa difusão foi de grande importância para o avanço desse espírito científico e também para o desenvolvimento do Renascimento, tá? Inovações técnicas, né? Como eu falei, né? Tudo isso aqui, pessoal, colaborava para o aprofundamento desse humanismo, desse espírito científico que passa a surgir lá no finalzinho da Idade Média. Inovações técnicas como o telescópio, pessoal, né? O telescópio, ele na verdade foi um aprimoramento da luneta, né? Esse luneta você vai ter, o Galileu foi um dos que dá início a esse processo também. Então, quer dizer, a criação do telescópio, a observação dos astros, passa a garantir a formulação de teorias explicativas para o movimento dos astros, do Sol, da Terra, da Lua, e aí isso graças a essas inovações técnicas. A imprensa, como eu falei, né, a criação da imprensa pelo Johannes Gutenberg foi fundamental para a difusão de livros. Se você pensa em grandes renascentistas, é difícil imaginar como esses renascentistas teriam se tornado tão emblemáticos se
não fosse a imprensa. Eu acho que provavelmente um dos grandes e provavelmente um dos grandes escritores da época e que vão ter uma importância magistral que chega até nós hoje é o Shakespeare, né? Por exemplo, o Shakespeare faz parte desse movimento mais geral de renascimento que influencia, por exemplo, a Inglaterra, e aí você vai ter os escritos do Shakespeare. Quem nunca ouviu falar do Romeu e Julieta, né? Então imagine se seria possível pensar um Shakespeare e, por exemplo, o Romeu e Julieta, se não houvesse uma forma mais ampla de produzir e difundir esses livros, né? Então, pessoal, aqui eu trouxe pra gente aqui alguns dos principais intelectuais e também mais à frente a gente vai ver os principais artistas que marcaram aí o Renascimento. Professor, são só esses? Não. O Renascimento é um movimento muito amplo, vocês vão ver que já vão ter vários aqui, mas a gente precisa pelo menos conhecer minimamente alguns deles para a gente poder ter uma noção do quão profundo foi como foi profunda as transformações que o Renascimento trouxe para a Europa, principalmente. Então, um desses intelectuais é o Nicolau Copérnico, né? Então, o Copérnico viveu aí entre o século XV e o século XVI, né, de 1473 a 1543, e é um dos principais pensadores aí da teoria do heliocentrismo. E o que é essa teoria, né? Na Idade Média, né, e antes disso, a ideia prevalente, né, aquela que prevalecia, era de que a Terra ela era o centro do universo, né, e a Igreja reafirmava isso, principalmente porque fazia muito sentido dentro da lógica cristã de Deus ter criado a Terra, ter escolhido a Terra para colocar os seres humanos, então, consequentemente, fazia sentido que o universo girasse em torno dessa Terra escolhida por Deus, né? E o Copérnico, ele traz, na verdade, uma nova visão. Ao observar o movimento dos astros, ele percebia que não fazia sentido, né, que a Terra fosse o centro desse sistema, né, ou do universo, como queria chamar. E aí ele desenvolve a teoria de que, na verdade, era o Sol, né, que era o centro desse sistema de planetas, e que os planetas e tal, e os astros, eles giravam em torno desse astro aí, que era o Sol. Por isso o nome heliocentrismo, né, o grego aí. E então o Copérnico ele passa a ser questionado, claro, ele foi perseguido, né, as obras dele inclusive foram censuradas, né, mas dava aí um grande passo em direção a essa nova visão do mundo. Então agora você vê que o Copérnico ele passa a tentar dar uma explicação racional, né, lógica, a partir das observações que ele fez, né, o estudo que ele fez do movimento dos astros, e aí ele chega a essa conclusão. Outro importante pensador da época é o Johannes Kepler, né? Então Kepler é fundamental para a compreensão de como os astros eles se comportavam, né? O movimento desses astros. O Copérnico ele já formulava essa ideia de que o Sol ele era o centro do nosso sistema planetário. O Copérnico, ele no entanto entendia as órbitas, né, dos planetas como sendo circular, né, uma esfera, um círculo perfeito, na verdade, um círculo, né, círculo perfeito. E o Kepler, na verdade, vai observar também, a partir das observações, a partir dos estudos dele, dos cálculos que ele fazia, chega à ideia de que o movimento das órbitas não era circular, e sim elíptico, né? Uma elipse, pessoal, é um círculo, mas não é um círculo perfeito, né? Então as rotas elípticas aí, no caso dos planetas, eram uma descoberta fundamental aí, desenvolvida pelo Kepler. Além disso, o Kepler formula as chamadas leis sobre o movimento dos planetas, né? Então, vai formular uma série de leis para determinar como os planetas eles se movimentavam, eles se comportavam em torno, aí no caso do Sol, né? Então você vê que agora a gente está partindo de explicações aí a partir do que? Da observação, do cálculo, da experimentação, né? E também dos métodos. Quer dizer, você vê que ali já se iniciava esse espírito científico que leva ao desenvolvimento posterior da ciência. Galileu, provavelmente um dos mais conhecidos, também foi fundamental nesse processo de desenvolvimento. Ele é um dos que dá início ao processo de aperfeiçoamento da luneta, que leva ao desenvolvimento do telescópio. E aí ele não só mais
chega às suas conclusões por meio dos cálculos, como foi o caso do Copérnico, do Kepler e tal, né? Ele agora podia observar de forma muito mais efetiva o movimento desses astros, o comportamento deles, né? Não é à toa que ele pega a teoria do Copérnico e ele confirma por meio da experimentação essa teoria heliocêntrica, né? De que os planetas que giravam em torno do Sol e não o inverso. E no entanto, Galileu também foi perseguido, né? Galileu teve suas obras perseguidas, ele inclusive foi condenado a renunciar por suas ideias, né? Sofrendo uma pressão pela igreja, então ele precisava negar isso que ele afirmava, né? Mesmo estando correto, mesmo tendo todas as provas, ele foi obrigado a renunciar às ideias que ele havia formulado, em decorrência dessa perseguição que havia, né? Contra aquilo que se opunha ao pensamento da igreja naquele momento, né, e consequentemente o pensamento que era difundido no momento. A igreja, né, ela vai ter vários métodos para poder perseguir esses pensadores, esses intelectuais que se opunham àquilo que a igreja difundia ou àquilo que a igreja defendia também, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a Inquisição, né? O Tribunal do Santo Ofício, apesar de não ter sido criado especificamente para isso, mas ele também passou a perseguir, né? Esses intelectuais, artistas foram perseguidos também, né? Nós temos a proibição de uma série de livros, né? A igreja ela proibia, né, o contato dos fiéis e também de maneira geral da população, da sociedade medieval, a determinados livros considerados, né, uma ameaça, né, de certa forma. Então a igreja via muitos desses intelectuais, desses artistas, como ameaças ao seu domínio cultural. Quando esses pensadores passavam a questionar e trazer novas concepções de mundo, a igreja passa a ver esses pensadores muito como inimigos, como ameaças a serem controladas, né, combatidas, tá? Pessoal, aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é o Renascimento, ele se dá na Europa? Sim, né? Mas especificamente num local, né? Claro que não foi exclusivamente num local, mas na Península Itálica ele ganha uma, vamos dizer assim, uma evidência maior, né? Você vai ter o Renascimento ele se espalha de certa forma por toda a Europa, né? Nos demais países, na Espanha, na Holanda, na Inglaterra, mas é na Península Itálica que ele vai ter maior evidência, em decorrência, claro, do contexto que a Península Itálica vivia naquele momento, tá? Então a gente vai ver o quê? Que o Renascimento ele é de certa forma um processo que decorre, né? É uma consequência do humanismo nas artes. Então a gente vai ver que quando esses artistas passam a ser influenciados por esses ideais humanistas, por aquele espírito científico, e passam a transformar isso em arte, a gente vai ver a arte renascentista aparecendo, né? Como eu falei, a Península Itálica ela é fundamental porque lá se tinha um centro comercial. A Europa, ela, de acordo com que o comércio ele ia retomando a sua atividade, ela passa a concentrar, de certa forma, algumas atividades comerciais nesses locais. E a Península Itálica, ela tinha ali, além do seu ponto central, de certa forma, na Europa, ela possuía, né, portos muito importantes, de onde muitas mercadorias que vinham do Oriente e de outras regiões passavam para ir então para o restante da Europa. Então, quer dizer, acaba que ganhando uma importância comercial muito grande. Logo, você vai ter uma burguesia cada vez mais enriquecida, como a gente já falou, o Renascimento está ligado também ao desenvolvimento dessa burguesia. E aí algumas cidades elas passam a se tornar ímpares, né? Assim, extremamente importante para esse processo de enriquecimento aí que surge na Europa aí entre os séculos 13, 14, 15 e tal. Então nós temos Gênova, Veneza, né, Florença, são algumas cidades da Península Itálica que tiveram uma importância no Renascimento, que tiveram importância comercial também. Tá? É importante também, gente, lembrar que
esses burgueses, né, eles vão, além da influência dos valores, né, do modo de pensar, do modo de viver dos burgueses, eles também vão patrocinar literalmente esse movimento. Então, eles inclusive recebem o nome de mecenas, né? Então, quem eram os mecenas? Eram os protetores e patrocinadores dos artistas renascentistas, né? Eles geralmente eram burgueses ricos ou também eram governantes também, eram mecenas, né? Agiam como mecenas, e eles geralmente tinham objetivos: exibir a riqueza que possuíam, encomendando quadros, é, esculturas, obras arquitetônicas, né? E também, claro, imortalizar suas figuras, né? Assim, de tornar-se símbolo, né? Então, são vários aí aqueles que tiveram um desempenho aí e financiaram, patrocinaram e protegeram, como eu falei, esses renascentistas acabavam prestando de proteção devido às perseguições que existiam, né? Naquele momento, tá bom? Vamos para frente. Alguns dos artistas que se destacaram. Tem muitos, pessoal. São vários, tá? Claro que aqui não iam caber todos, até porque nem tem como a gente fazer isso, mas aqui eu coloquei alguns que eu considero assim mais importantes ou mais conhecidos e a gente vai comentar um pouco sobre eles, né? Sobre eles, sobre a obra deles, mas já desde já destaco que existem muitos outros, né? Muitos outros mesmo. Então, vamos lá. Então você tem Giotto de Bondone, né? Você tem aí que trabalhava pintura, considerado um dos grandes, né? Então, provavelmente o percussor, o precursor do Renascimento. Você pode ver lá do século XIII, né? Século XIII, XIV, então bem anterior. A maioria dos que a gente vai discutir estão entre os séculos XV, XVI ali, e XVII, mais especificamente entre 16 e 17. E são, grande maioria deles, como eu falei, na Itália, né? Donatello, todo mundo já ouviu falar, né? Donatello aí, que é o pessoal que gosta das tartarugas ninja, gosta de brincar, mas sério, né? O nome das tartarugas ninja, para quem não sabe, tá ligado ao, ao aos pintores renascentistas, aos artistas renascentistas. Então o Donatello, né? O Leonardo, o Leonardo da Vinci, Michelangelo, já falei aqui sobre ele, e também o Rafael Sanzio, são alguns, são artistas renascentistas que aparece lá nas Tartarugas Ninja. Mas aqui a gente tem o Donatello, então é escultor, né? Passa a esculpir uma série de obras extremamente marcantes, né? No caso das Madalenas, né? Chamada Madalena aí, Madalena Arrependida, a gente vai ver aqui uma imagem. A gente tem o Sandro Botticelli, né? Que é também pintor de grande importância, a gente vai já ver também uma obra dele aqui. O Michelangelo Buonarroti, né, que todo mundo conhece, Michelangelo, não só pintou, mas também escultou. A gente viu lá a criação de Adão. Aqui a gente vai ver uma imagem da Pietà, que é uma obra fundamental do Michelangelo, considerada uma das grandes obras da escultura moderna. Rafael Sanzio, né, pintor também de grande representatividade no Renascimento. E claro, Leonardo da Vinci, que também muita gente conhece, né? Pintor, escultor, ele produziu uma série de estudos também de anatomia, era matemático, arquiteto, inventor. Então você vê que você tem uma gama de artistas que surgiram ali na Península Itálica que tem uma importância para o Renascimento. Existem outros, vários. Aqui tem Dante Alighieri, né, que não está aqui. A gente tem os artistas de outras regiões que não só a Península Itálica, tá? Tem o Brunelleschi também que eu não coloquei, tá? O Boccaccio, o Giovanni Boccaccio também não está aqui. Então existem vários outros renascentistas, né? Claro que cada um deles daria uma aula, né? Mas a gente aqui para conhecer mais por cima aqui é suficiente. Aqui eu trouxe algumas imagens, tanto aqui a Pietà, né, do Michelangelo, considerada uma das grandes obras da escultura moderna, uma obra extremamente importante, né? Feita em mármore, então assim, uma obra magistral, né? Toda a técnica e o realismo das feições, da anatomia, do movimento, são inovações técnicas, né? Na técnica de esculpir, que são características do Renascimento. Aqui a gente tem a Mona Lisa do Da Vinci, provavelmente um dos quadros mais conhecidos
Mona Lisa, que existe uma série de interpretações sobre ela, seria ou não seria um autorretrato do Da Vinci, né? Mas está aí, importantíssima, né? Uma obra extremamente técnica, e ele demorou uma vida inteira para conseguir produzir. O Nascimento de Vênus, do Botticelli, né? Também fundamental, inclusive está na abertura do capítulo de vocês, se não me engano. Nós temos aqui a Madalena Arrependida, do Donatello, como eu já tinha falado. Nós temos aqui o Homem Vitruviano, do Da Vinci, né? Todo mundo também conhece. O Homem Vitruviano, na verdade, está ligado aos estudos de anatomia dele, né? A ideia de simetria, que é uma ideia que existe lá desde a Grécia Antiga. Os gregos entendiam o belo, o perfeito, como aquilo que é simétrico, né? Então, a simetria, a ideia de que o corpo humano fosse simétrico, traria essa ideia aí da beleza, da perfeição. E aqui a gente tem a cúpula da Catedral de Florença, do Brunelleschi, também é um artista que não está aí, mas arquiteto, né? Essa cúpula foi projetada por ele, né? Então você tem aí toda uma gama de artistas que vão da pintura, escultura, arquitetura. A gente vai falar ainda sobre música, sobre literatura, que a gente vai falar nas próximas aulas. Então, quer dizer, o Renascimento ele é um movimento muito amplo. A gente também, o movimento científico, né, que a gente falou aí, Copérnico, Kepler, Galileu. A gente também pode falar, por exemplo, da política, né? Ou a gente vai falar do Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que tem uma importância grande para esse renascimento, visto o humanismo visto no caso aí da política. Então, quer dizer, você tem uma gama de intelectuais e artistas que giram em torno aí desse movimento que é o humanismo. Então, pessoal, dá para ver o quanto o Renascimento ele é um movimento complexo, e que se a gente quer entender de forma muito profunda, a gente precisa estudar artista por artista, né? Entender a obra, entender as técnicas, como eles produziam, para poder compreender de forma totalmente profunda, ou o mais profundo possível, o Renascimento. Então, a priori, é isso, né? Eu espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Então, é um assunto complexo, como eu falei, é um assunto que requer muita atenção, leitura, tá? Façam observações, anotem as dúvidas, me enviem lá no Google Class. Não esqueçam de fazer as atividades, porque elas também ajudam vocês a estudarem, tá bom? E vamos para frente, né? Então é assim que a gente vai seguindo. O que eu puder ajudar, estou disponível lá no Google Class, é só você enviar lá a dúvida que eu vou responder, certo? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.